Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. No último domingo do mês de agosto do ano de 2023, esse domingo maravilhoso, e eu tenho certeza que será uma manhã muito especial, já que nós estaremos falando de um grande líder dentro do movimento espírita, um exemplo para nós de tarefeiro, de homem, Bezerra, e o seu papel, a sua importância no movimento de unificação. Esse evento, que é um evento coordenado pela área de estudo do Espiritismo, da Aliança Municipal de Belo Horizonte, tem uma alegria muito grande de estar com todos aqui nessa manhã, principalmente tendo a presença tão especial do nosso querido presidente da Aliança Municipal Espírita, o senhor Itamar Morato. O senhor Itamar, que nasceu numa cidade próxima aqui a Belo Horizonte, 280 quilômetros, na região de Três Marias. Ele que nasceu, né, seu Itamar, no mês de julho. É o signo do senhor qual é? Julho? É câncer ainda, né, Rogério? É leão, já no final do mês de julho é leão. Leão, 30 de julho de 1945, da cidade Morada Nova, Minas Gerais, filho de Antônio Morato, de Dona Geni, é o segundo filho de 12 irmãos. Em 1960, a família veio para a cidade de Belo Horizonte e o senhor Itamar, com 22 anos de idade, foi estudar na escola da aeronáutica, lá no estado de São Paulo. Depois de formado, serviu a nossa Força Aérea Brasileira no Centro de Pesquisa Aeroespacial, na cidade de São José dos Campos, não é, em São Paulo. Nessa cidade, ele conheceu a sua esposa, a dona Eulina, onde ele, né, casou 26 de dezembro de 1970, tem 4 filhas, 2 netos, uma neta e já uma bisneta. Ele, que vem de família católica, serviu na paróquia da cidade de Oliveira e quase foi encaminhado ao seminário. Na década de 90, se formou em engenharia civil aqui na Faculdade Kennedy, aqui em Belo Horizonte. Em 87, já morando aqui na região da Pampulha, no bairro Aeroporto, a sua esposa acabou tendo contato com um grupo, né? Grupo onde ela foi convidada por amigos e ficou aquela curiosidade: que grupo é esse? E a grande surpresa é que era um grupo espírita. Depois da motivação da esposa, seu Itamar passou a frequentar o grupo espírita com a esposa, onde participou de diversas atividades, tanto na exposição espírita quanto em reunião mediúnica. Ele que realizou, né, cursos de capacitação de exposição espírita e acabou se tornando um grande tarefeiro, divulgador dentro do movimento, palestrando em diversas casas, tanto em BH quanto no interior de Minas Gerais. Em 93, por inspiração da esposa, fundaram um grupo com amigos e família, que é o grupo Fraternidade Eurípides Barçanuf, no bairro Mantiqueira, que atualmente, né, conduzido e reconduzido, ele é o presidente da instituição. Em 99, ele foi convidado pelo confrade Célio Allan Kardec para ser secretário do Conselho Espírita Municipal. Em 2008, se tornou tesoureiro na gestão do nosso amigo, companheiro também de tarefa, Márcio Pacheco, onde permaneceu durante 2 gestões, não é, na diretoria da Aliança Municipal Espírita. Em 2015, participando da eleição, se tornou o nosso presidente, já está na segunda gestão na presidência, onde ele conheceu e recebe o carinho, e nós também, né? Esse carinho todo, a dedicação e motivação, continuando aí no trabalho de divulgação à frente da presidência da Aliança Municipal Espírita. E o maior objetivo da Aliança é justamente o tema que será tratado hoje pelo seu Itamar, a importância de Bezerra de Menezes na unificação do movimento espírita. Por ser uma live, todos podem estar participando no nosso chat. E, à medida do possível, nós estaremos respondendo as perguntas ou respondendo os comentários de vocês no nosso chat.
basta entrar no chat, deixa ali, né, a cidade, a instituição que vocês participam, a pergunta, o comentário. Esse é o primeiro evento de muitos, já que o objetivo não é esgotar o tema, é um tema tão importante que faz parte, vai começar a fazer parte do calendário oficial de atividades da Aliança Municipal, porque nós precisamos ter essa convicção de que a unificação, mais do que nunca, ela é necessária no mundo, né, no momento atual que nós passamos. Então, senhor Itamar, seja muito bem-vindo, muito obrigada, né, por estar aqui conosco nessa manhã de domingo. A palavra é do senhor. Muito obrigado, amiga Nájila, companheira de jornada aí, principalmente, né, na área de estudo do Espiritismo. Agradeço muito a apresentação. Só lembrando que o nosso berço que nos deu a oportunidade no Espiritismo foi a nossa querida Casa Espírita aqui na Pampulha, né? O Grupo da Espírita de Fraternidade Albino Teixeira. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, internautas, amigos. É um momento de grande felicidade para todos nós, porque estamos tratando de um assunto relevante, que é da nossa alçada, como tarefeiros no movimento espírita, relembrar as orientações e as tarefas realizadas, as ações de Bezerra de Menezes na unificação e união dos espíritos e a unificação das versões espíritas. Quando nos tempos de hoje nós falamos em movimento espírita, ainda presenciamos uma certa fragilidade, né? Porque é do ser humano as discussões, o desentendimento, mas certamente as conclusões e a dedicação nas tarefas que nos foram incumbidas. Então, falar de Bezerra de Menezes, certamente, né, despenderia muito tempo. Para se ter uma ideia, alguns biógrafos têm escrito muito sobre Bezerra de Menezes. A Federação Espírita do Estado do Ceará lançou recentemente uma obra que é uma verdadeira enciclopédia. São mais de 1000 páginas. Então, mas mesmo assim, por tudo que se fala de Bezerra, sempre ficará faltando alguma coisa, né, a respeito da grandeza desse espírito. Mas então nós vamos ver aqui algumas pinceladas, né, de informações das realizações desse grande amigo, desse grande mentor, Bezerra de Menezes. Então, nós sabemos que Bezerra de Menezes é um dos grandes expoentes, talvez o maior, né, na doutrina espírita no Brasil. Ele que teve uma trajetória grandiosa na vida, como médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo. Esse amigo nosso do plano espiritual reencarnou aqui, entre nós, no dia 29 de agosto de 1831. Portanto, são 192 anos de nascimento. E viveu entre nós 68 anos. Veio a desencarnar em 11 de abril de 1900, na cidade do Rio de Janeiro. É importante observar não somente a grandeza, mas a tarefa que foi destinada, porque encontramos registrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, um espírito que é conhecido como Anjo Ismael, é citado lá nesse livro. E lá temos uma referência a respeito dessa tarefa de Bezerra de Menezes. Muito bem, estamos falando de união e unificação, né, no movimento espírita, que tem bases pujantes, importantes, desde os tempos de Jesus, porque foi ele mesmo que disse no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E Allan Kardec recebeu do Espírito Verdade e
trouxe para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, quando ele dizia para nós, informando através de Kardec, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E mais à frente, no capítulo 20, o mesmo Espírito Verdade disse para nós, ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Portanto, o movimento espírita tem bases sólidas em que nós deveremos, sem dúvida nenhuma, observar. É importante fazer alguns conceitos aqui. O que é espiritismo? Uma doutrina espírita, né? Mas o que é isto? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, também no livro dos Médiuns, nós encontramos muitas definições, mas podemos dizer que doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras recebidas por Kardec. Então, é uma revelação divina e que os homens não têm interferência alguma, né? Uma revelação divina, ela não se modifica, e ela traz toda uma lei de justiça, de amor e caridade. Mas e movimento espírita? Aí sim, né? É o conjunto de atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, que está contida nas obras de Kardec. Portanto, é a ação dos homens, né? Trazendo todo um contexto humano de fragilidade, de equívocos, né? Podendo certamente cometer erros, como é comum na nossa situação de humanos. Mas isso tudo é em função de uma missão que o Espiritismo tem, né? Que é de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, nota-se que é importante, né, o movimento espírita para atuar na difusão, na divulgação da doutrina espírita. Mas quem criou ou inventou o espiritismo? Foi a Federação Espírita Brasileira? Foi a União Espírita Mineira? Ou foi a AME, nossa querida AME-BH, que é uma federativa estadual, ou melhor, uma federativa municipal, não é? A União Espírita Mineira, federativa estadual, e a FE, uma federativa nacional. Mas o movimento espírita surgiu por uma necessidade própria, embora o próprio Allan Kardec tenha sido estimulado e alertado a fazer, né, a divulgação da doutrina. Então, nós encontramos uma citação lá no livro que é o Espiritismo, uma mensagem que Kardec colocou quando ele recebeu, né, em junho de 1856. Nota-se que bem antes da divulgação, da publicação do Livro dos Espíritos. Porque quando Allan Kardec percebeu nas mensagens, nas manifestações dos espíritos, ele, um cientista, né, que aplicou o método científico para analisar e comparar e tirar conclusões, ele logo observou que ali estava uma doutrina nova, e ele pretendia publicar um livro, né, muito inspirado. Né? Aliás, uma inspiração de Allan Kardec incrível. Então, logo o Espírito da Verdade lhe manifestou, dizendo para ele, olha, você deve publicar este livro, mas lembre-se, essa obra é nossa. De tal forma, não creia que seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros, e ficares tranquilamente na sua casa. É preciso te mostrares no conflito. E o Espírito de Verdade, inclusive, alerta ele, que ele iria fazer inimizades, porque ia causar conflitos na sociedade toda, na ciência, na religião. Ele ia angariar diversos inimigos, inclusive adversários
entre aqueles que mais perto estava dele. Então, Allan Kardec, no lançamento do Livro dos Espíritos, ele não deixou simplesmente nas prateleiras. Logo, ele foi atender a diversas pessoas que havia comprado o livro, né, que eram pessoas eruditas, mas o assunto era novo. Então, queria tirar dúvidas e procurava o senhor Allan Kardec, que recebia todos com muito carinho na sua residência. Então, foi ali na sua residência que ele iniciou a trajetória do movimento espírita, atendendo as pessoas, estudando e compartilhando com elas. Deste grupo, né, mais tarde, logo em seguida, veio surgir a primeira instituição espírita no nosso orbe, né, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858. Mas acontece que, antes mesmo da fundação dessa sociedade, ele criou um veículo importante de divulgação. E este atingiu, né, distâncias enormes, fora da sua área de trabalho, que era em Paris, na França. Mas esse veículo, que inicialmente era um jornal, nós conhecemos hoje como Revista Espírita, que foi publicada em 1º de janeiro de 1858. Então, assim, iniciou os primeiros passos da doutrina espírita. Sobre esse assunto, Allan Kardec publicou, no ano de 1868, né, portanto, 11 anos, quase, praticamente 11 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, e o movimento espírita, né, em plena ação. Nessa revista, Allan Kardec esclareceu que, durante o período de elaboração, que era a implantação, né, da difusão, divulgação da doutrina espírita, a direção do espiritismo teve de ser individual. Dizia ele que era necessário que todos os elementos constitutivos da doutrina, que saíram em estado de embrião, de uma infinidade de focos, chegasse a um centro comum. Então, Allan Kardec foi o responsável, né, por todo esse movimento até esta data. E ele era, inclusive, conhecido como chefe do espiritismo. Certamente ele não gostava muito, né? Mas, de fato, ele era o responsável. E chegando já visualizando, né, o seu desencarne, porque poucos meses depois ele veio desencarnar, né? Ele, então, estabeleceu que, agora, em vez de um chefe único, a direção será entregue a um comitê central, que era um conselho superior. Então, esse conselho era pessoas que eram eleitas, escolhidas por grupos maiores de pessoas para liderar o que era o movimento da época. Então, as decisões, a partir de então, seriam desse grupo de homens. Era um comitê. Logo mais, esse comitê foi disseminado em outras regiões. O nosso movimento espírita hoje é muito semelhante. Então, nós podemos dizer com tranquilidade que quem fundou, quem criou, quem inventou o movimento espírita foi o próprio Allan Kardec, né? E que certamente foi um exemplo de dedicação e que por ele chegou até nós a doutrina espírita. Mas vamos ver aqui no Brasil. Nós estamos falando do movimento espírita, né, no Brasil, né? E nós podemos perceber que o espiritismo chegou entre nós aqui praticamente no mesmo tempo. Nós temos informação que entre os anos de 1853 e 1854, surgiram no Brasil notícias dos fenômenos das mesas girantes. Olha que interessante, né? Que já acontecia na Europa, Estados Unidos. E essa notícia foi publicada em jornal. No Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, no Diário de Pernambuco, na cidade de Recife, e no jornal O Cearense, em Fortaleza. Então, nós aqui no Brasil já estávamos tomando conhecimento dos acontecimentos que estavam prevendo a chegada da doutrina. Mas houve
outros envolvimentos, né? Como nós podemos ver aqui, no ano de 1862, foi editado um opúsculo que Kardec publicou, O Espiritismo na sua mais simples expressão. Quem traduziu foi o senhor Alexandre Canu, que fez contato com Kardec pedindo a permissão para publicar essa pequena obra. E o próprio Kardec não só concedeu, como publicou esse fato na Revista Espírita, do ano de 1864. Logo em seguida, no cenário, Luiz Olímpio Teles de Menezes traduziu trechos do Livro dos Espíritos e utilizava para estudo na sua residência. Era um grupo familiar. E assim surgiu a ideia de fundar uma instituição, Grupo Familiar do Espiritismo, em Salvador, no ano de 1865. Nessa época, iniciava a fundação de várias instituições no Brasil. No Rio de Janeiro, houve um destaque e considerado o primeiro grupo espírita, que se chamava Grupo Confúcio. Era homens dedicados, homens estudiosos. Era um grupo de pessoas que fizeram, inclusive, a tradução das primeiras obras da doutrina espírita aqui no Brasil em língua portuguesa. Notadamente, Joaquim Carlos Travasso. Era um médico muito conhecido. E foi este senhor que entregou nas mãos de Bezerra de Menezes, um exemplar desta obra. Em 1876, foi fundada, então, uma outra instituição, provavelmente originária do Grupo Confúcio. Se chamou Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, e que mais tarde foi denominada Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Esse nome acadêmico talvez tenha sido um dos motivos de discussões acerbas dos espíritas, porque uma instituição espírita é uma academia. Mas, de certa forma, nós podemos observar as instituições nossas hoje são verdadeiras academias de estudo. Mas, enfim, nesta época é que iniciou uma série de discussões, de desentendimento entre os espíritas. Num momento muito sensível, em que surgiam diversas instituições no Brasil todo. Por exemplo, no próprio Rio de Janeiro, em 1880, foi fundado o Grupo Ismael. Era um grupo bem especial. Mais tarde, esse grupo foi incorporado à Federação Espírita Brasileira, que veio a ser fundada em 1884. Os objetivos da Federação Espírita Brasileira é exatamente seguir a trajetória que Kardec criou no seu tempo, que era a união solidária dos espíritas e da unificação das instituições espíritas. Mas nós observamos, então, a Federação Espírita Brasileira, depois de alguns endereços, se fixou definitivamente na Avenida Passos, no Rio de Janeiro. E ali foram criadas, certamente na Federação, diversas atividades, estudos, atendimento espiritual, eram tiradas receituário, espiritual, tinha sido fundada uma farmácia homeopática e serviço de assistência social, muito trabalho na época. Mas era um tempo de muitas discussões. Então, nesse cenário, surgiu Allan Kardec, esse amigo, companheiro, que se destacou muito no movimento espírita, devido à sua dedicação, à sua índole caridosa, perseverança e disposição muito amorosa aos grandes desafios. Então, só para lembrar, Bezerra de Menezes foi citado, então, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando houve, uma reunião no plano espiritual para designar Bezerra de Menezes. Esse livro foi divulgado, foi editado no ano de 1938. Então, nós podemos perceber
né? Bem a propósito. E lá, nesta obra, ditada por Humberto de Campos a Francisco Xavier, o anjo Ismael, identificado como anjo Ismael, falava então para para Bezerra de Menezes. Não precisamos explicar quão delicada é a tua missão, mas se observares plenamente o código de Jesus e contando com a nossa assistência espiritual, pulverizarás a base da perseverança e de humildade todos os obstáculos. Então, veja bem, Bezerra de Menezes tinha uma tarefa gigantesca a desempenhar. Assim, no ano de 1831, né, na localidade conhecida na época de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, lá no estado do Ceará, reencarna, então, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. O doutor Bezerra de Menezes ou simplesmente, carinhosamente, Bezerra de Menezes. Ele veio a desencarnar em 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes teve uma atuação marcante como médico, militar, escritor, como dissemos, né? E para nós, um exemplo a ser seguido de dedicação. Importante nós focalizarmos aqui as ações de Bezerra de Menezes. Certamente nós não vamos sugerir aqui uma biografia, né? Que não seria um momento próprio, em face do grande tempo necessário. Mas é importante relembrar que Bezerra de Menezes conheceu a doutrina espírita quando recebeu, né, uma tradução do Livro dos Espíritos pelo Dr. Joaquim Carlos Travassos. Isso foi em 1875. Foi interessante que ele retornava para a sua residência na Tijuca e ele levava praticamente 1 hora de bonde naquela época. E foi então que ele passou a ler essa grande obra. No princípio ele hesitou, mas depois ele viu, qual é o problema, né, de eu ler esta obra? Afinal, não vou ser condenado ao inferno. E ele lia a obra, e que parecia muito sem nenhuma novidade, como se fosse. E ele disse o seguinte: olha, eu já tinha lido e ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Porque pensava, ao abrir o livro, não encontrava nada que fosse de novo para o meu espírito. Mas, entretanto, era uma novidade. E ele se dizia: parece que eu já sou um espírito de nascença. Porque não é nada estranho. Mas Bezerra de Menezes leu a obra, né, com todo vigor. E veja bem, são fatos da trajetória de Bezerra de Menezes. Mas aqui é importante para nós observar alguns pontos muito importantes. Então, nós vamos dizer aqui das ações de Bezerra de Menezes quando encarnado e depois quando desencarnado. Porque ele não deixou a obra, ele continuou trabalhando enormemente, de tal forma que tem ditado muitas obras. Quer dizer, ele já escreveu através do Chico, Ivone Pereira, e atualmente Divaldo Franco, e outros autores. E tem trazido para nós ainda estímulo valioso para nós mesmos que militamos no movimento espírita. Então, quando Bezerra de Menezes encarnado, nós vamos observar, desde 1800, numa dispersão que houve muito dos espíritas, porque nessa década de 1880 aconteceram muitos movimentos políticos, sociais, né? Nós lembramos que muitos aderiram ao movimento de libertação dos escravos, né? Políticos que, de uma forma ou de outra, trabalhavam para a implantação da República no Brasil. Enfim, foi um ano de muito conflito.
mas também de pessoas, de espíritas que divergiam em ponto de vista. Então, veja bem que interessante. Havia duas classes de espíritas que foram observadas pelos comportamentos, né? Um grupo muito maior, os chamados místicos, inclusive Bezerra de Menezes estava nesse grupo, que tratava, dando muita relevância ao aspecto religioso. E aqueles que não aceitavam essas ideias, que eram chamados os científicos. E esses grupos discutiam, né? Procuravam defender os seus pontos de vista, esquecendo da base principal, que era o foco, que era a própria doutrina espírita. E aconteceu, então, que os primeiros passos em prol da unificação foi no ano de 1881, que os trabalhadores da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade promoveu um congresso com a finalidade de reunir grupos que já existiam na capital e até outros no país. Nesse congresso foi criado, então, um grupo, Centro de União Espírita no Brasil, para tratar desta circunstância, da unificação do movimento espírita em nível nacional. Mas as discussões eram muitas, né? E, infelizmente, esse grupo, foi uma mera tentativa, assim como nos diz aqueles que nos trazem essas informações. Então, foi uma espécie de fracasso, mas, naquela época, estava no Brasil Augusto Elias da Silva, que era um português, um fotógrafo de profissão, havia criado, em 1883, a revista Reformador. Augusto Elias, que tinha alguns amigos, um grupo muito dedicado ao estudo da doutrina, repensaram, né, em trazer o tema de unificação e resolveram, então, criar uma instituição que fosse neutra, que não tivesse predominância nem mística e nem científica. E essa instituição foi a Federação Espírita Brasileira, fundada em janeiro de 1884. É bom lembrar aqui, Bezerra de Menezes já estava no cenário, né? Inclusive colaborava com Augusto Elias na divulgação, inclusive escrevendo textos espíritas. A Federação Espírita elegeu como primeiro presidente o Major Everton Quadros. Bezerra de Menezes se apresentou, digamos assim, mais motivado após uma declaração em público que ele fez. Depois de estudar as obras de Kardec em profundidade, no ano de 1886, reuniu um grande público, dizia mais de 1.500 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. E ali ele se proclamou, então, a sua adesão ao Espiritismo, que foi um fato de muita relevância, que chamou muita atenção, pelo fato da presença dele, possivelmente na religião católica, e por ser médico cientista, não é? E ficou assim, então, ele se apresentando definitivamente ao movimento espírita. Esse evento foi tão importante que foi publicado no jornal O País, que era um jornal de maior circulação na época. E um ano depois, inclusive, Bezerra de Menezes passa a escrever nesse jornal. Regularmente, aos domingos, desde outubro de 1887 até 1893, segundo alguns autores, e ele assinava os artigos com o pseudônimo de Max. Muito bem. Estava ali, então, Bezerra de Menezes, ativo no movimento espírita. No ano de 1889,
o Major Everton Quadros foi transferido para o estado de Goiás, impossibilitando sua presença na Federação Espírita Brasileira. Foi ali que surgiu, então, a figura do famoso médico e deputado, porque já estava na política, Bezerra de Menezes. Pretendiam os fabianos colocar uma pessoa de grande prestígio, de força moral. E assim, apesar dos desgastes que aconteciam naquele momento, né? Provas acerbas neste ano, até mesmo por movimentos políticos e tudo mais, Bezerra, então, aceitou a presidência. E, à vista dessa decisão, ele convocou logo todos os grupos espíritas, acreditamos as instituições espíritas naquela época, né? No Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, para que propusesse, né, para eles deixarem de lado as diferenças, interpretações particulares. Então, na sua primeira gestão, Bezerra de Menezes esboçou um projeto para reunir os espíritas sobre uma só bandeira. Sugeriu, então, a formação de um grupo de pessoas num centro em que eles pudessem se reunir, eleger representante das instituições espíritas e tratar dos assuntos a respeito da unificação. E deixou claro, né, na sua maneira liberal, aberta a qualquer proposta que pudesse ser até melhor ou acrescentar, né, naquelas ações. Já no fim de 1891, que foi o primeiro mandato de Bezerra, observava, infelizmente, ainda divergências entre os espíritas. E até, como diziam os autores, ataques externos ao espiritismo. Provavelmente foi algum movimento, né, dos políticos da nova república, né, da república, que foi instalada no Brasil, e temos notícia de que houve até um fechamento da Federação Espírita Brasileira. Mas, enfim, acontecimentos externos ao espiritismo. Bezerra de Menezes optou para se afastar durante um tempo, mas permaneceu frequentando as sessões e reuniões no Grupo Ismael, né, que estava estabelecido nessa época na Federação Espírita Brasileira. Mas não esqueceu da sua tarefa. E nas publicações que ele fazia no jornal O País, sempre trazendo, né, o estímulo à unificação da família espírita. Então, podemos ver nas publicações que Bezerra de Menezes trazia através do jornal O País, ele dizia lá: a organização, união e método são condições fundamentais de toda associação humana. Os espíritas têm um fim que é superior a qualquer outro fim humano, que é o seu progresso até a glorificação. E acrescentava: uma congregação espírita, um grupo espírita, deve trabalhar por ser bom elemento da grande família, que, espalhando a luz e amor, conseguirá alargar seu círculo até abranger toda a humanidade. Então, Bezerra de Menezes estava trabalhando, digamos assim, nos bastidores, né, através das suas publicações no jornal O País. Dizia ele ainda, estimulando os espíritas, as instituições espíritas, as lideranças espíritas: unamo-nos, organizemo-nos, fixemos um método para o nosso trabalho e desempenharemos nossa tarefa, salvando nossa tremenda responsabilidade, não sem grandes lutas com os inimigos visíveis e invisíveis. Muito bem. Num parágrafo final, um texto, ele conclui
Para isto, uma vez que é preciso que alguém dê movimento à máquina, seremos este alguém, e desde já prevenimos a todos os nossos irmãos de crença pelos jornais. Anunciaremos as reuniões de todos para, em Assembleia Geral, discutir-se, resolver-se o que parecer melhor. Então, Bezerra de Menezes nunca deixou de estar atuante. Bezerra de Menezes assumiria depois, numa segunda e derradeira vez, a presidência da FEB em 1895, quando enfrentaria desafios maiores ainda no projeto de união da família espírita brasileira. Será um momento de intensas lutas em que, por vezes, até pensou desistir. No entanto, amparado pelo alto, não desistiu e prosseguiu enfrentando com galhardia os obstáculos encontrados. De retorno ao plano espiritual, em 11 de abril de 1900, ele permanece até hoje, inspirando ações que objetivem a consecução do projeto pelo qual tanto pelejou. Meus queridos irmãos e irmãs, notamos aqui, então, a tarefa providencial de Bezerra de Menezes, que até nos seus últimos dias, se dedicando, né, à união dos espíritas, à unificação do movimento espírita. Foram tarefa quando ele aqui esteve conosco. Agora vamos observar Bezerra de Menezes atuando depois de desencarnado, enviando mensagens específicas sobre o assunto. Ele enviou algumas mensagens através de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, e algumas delas nós vamos apenas iniciar pequenos trechos para que a gente possa entender a grandeza de Bezerra de Menezes atuando do plano espiritual. Algumas delas. Numa em especial, vamos fazer um pequeno estudo dessa mensagem. Porque nós estamos acostumados a receber as mensagens, dar uma lida, ler em público, né? Transmitimos para amigos, mas assim de uma forma para tomar conhecimento. E esquecemos de detalhes importantes nas entrelinhas. Porque se observarmos, as mensagens são tão sutis e importantes que se fôssemos estudar cada uma delas, poderíamos escrever uma enciclopédia em torno, né, de palavras-chave, por exemplo. Então, vamos ver aqui uma das mensagens que foi transmitida a Francisco Cândido Xavier e publicada numa revista com o nome Unificação, que é da USE, né, da Federativa do Estado de São Paulo, União das Sociedades Espíritas. Isso aconteceu no ano de 1980, foi publicada em 1980, essa mensagem. É conhecida de nós, né? Eu vou ler porque ela é uma mensagem pequena e vale a pena. Então, dizia Bezerra de Menezes nessa mensagem. É mensagem de união. Filhos, o Senhor nos abençoe. Solidários seremos união. Separados um dos outros, seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho, com que já nos encontramos honrados com a providência divina. Crede, a humildade e a paciência no mecanismo de nosso relacionamento são as energias de entrosagem de que não podemos prescindir na execução de nossos compromissos. Roguemos, pois, a Deus a força indispensável para nos sustentar fiéis
aos nossos compromissos de união em torno do Evangelho do Cristo, a fim de concretizar-lhe os princípios de amor e luz. Mantenhamos unidos em Jesus para edificar e ascender Kardec no caminho de nossas vidas. Porque, unicamente assim, agindo com a fraternidade e progredindo com o discernimento, é que conseguiremos obter os valores que nos erguerão na existência em degraus libertadores de paz e ascensão. Assina Bezerra de Menezes. Sobre essa mensagem, um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio César Perry de Carvalho, fez um comentário. Extraímos um pequeno texto. A nosso ver, esta mensagem de Bezerra é muito sugestiva. Destacamos as palavras-chave: união, solidariedade, compromisso, evangelho e Kardec. Cada uma dessas palavras, separadamente e em conjunto, devem ser analisadas, fazendo-se a reflexão em torno do tema central, que é a união. E nós outros observamos plenamente. Se nós fôssemos estudar todas as mensagens de Bezerra de Menezes sobre a união e unificação, nós vamos observar palavras-chave. E ao estudar cada palavra, nós vamos nos convencer muito bem e mais rapidamente a respeito do que nós, hoje, podemos fazer em prol da divulgação dessa doutrina maravilhosa, que nós conhecemos como sendo o Consolador prometido por Jesus. É como ele diz para nós lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Uma outra mensagem muito importante, que nós vamos ler pequenos trechos, né? Já que o tempo corre rapidamente, é uma mensagem que foi recebida pelo médium Divaldo Franco, por ocasião do encerramento do primeiro Congresso Espírita no estado do Rio de Janeiro, no dia 25 de janeiro de 2004. Bezerra de Menezes diz nessa mensagem: a união dos espíritas é ação que não pode ser postergada, e a unificação é o laço de segurança dessa união. A união vitaliza os ideais dos trabalhadores, mas a unificação conduz com equilíbrio pelas trilhas do serviço. A união demonstra a excelência da qualidade da doutrina espírita nos corações, mas a unificação preserva essa qualidade para que passe à posteridade conforme recebemos do ínclito codificador. Em união, somos felizes. Em unificação, estamos garantindo a preservação do movimento espírita aos desafios do futuro. Em união, teremos resistência para enfrentar o mal que existe em nós e aquele que cerca o nosso caminho, tentando impossibilitar-nos o avanço. Em unificação, estaremos consolidando as atividades que o futuro coroará de bênçãos. Bem, a mensagem prossegue e estamos sugerindo aqui que os irmãos possam ver essas mensagens na íntegra, para observar mais importância do que representam essas mensagens. Então, nós vamos passar para uma próxima mensagem, e que vai nos dar oportunidade de refletir com detalhes. É a mensagem muito conhecida no nosso meio, talvez a mais conhecida de Bezerra,
que se chama Unificação. Esta mensagem foi recebida pelo Médium Francisco Cândido Xavier, em reunião na Comunhão Espírita Cristã, no dia 20 de abril de 1963. E essa mensagem foi publicada no Reformador em dezembro de 1975. Nós vamos ler 2 trechinhos, porque esses trechos serão alvo de reflexões profundas, porque nós vamos analisar palavras-chave. Inicia a mensagem do seguinte: o serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define um objetivo, a que devemos todos visar, mas não apressada, porque não nos compete violentar consciência alguma. Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. E, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça, por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra recebida por Allan Kardec, A Luz do Cristo de Deus. A mensagem prossegue. Nós sugerimos que os irmãos possam ter conhecimento na íntegra desta mensagem, mas nós reservamos esse trecho aqui para a gente fazer uma avaliação profunda da conscientização que nós deveremos ter. Porque quando Bezerra fala aqui que é urgente, está claro a importância da divulgação, do estudo, da prática da doutrina espírita, da difusão do espiritismo. É urgente. É necessário que a façamos. Uma vez que nos convencemos da importância dessa doutrina, né, e procuramos utilizar para a grandeza do nosso próprio espírito. Então, na medida que nós, né, assumimos alguns compromissos nessa área, é importante que a gente lembre-se disso. É urgente, necessário que se comece. Mas não pode ser apressado. É estranho, né? Porque muitos de nós podem pensar, não, é urgente, mas não é apressado. Então eu vou programar, vou aguardar, vou ver um momento mais propício. Não devemos ter pressa. A ideia de Bezerra de Menezes não é esta. Porque quando não se fala em violentar a consciência, realmente nós precisamos trabalhar a nossa benevolência em face das ações dos nossos irmãos. E até de nós mesmos, né? Claro, nós somos tão falíveis quanto todos os outros nossos irmãos. Então, focalizamos nessas palavras-chave para entender realmente o que Bezerra de Menezes quer dizer para nós, para que a gente possa nos convencer da grandeza da divulgação, da difusão da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, de como nós devemos estar unidos nesse movimento. Então, as palavras são irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. Queremos dar aqui uma informação. Esse texto, ele está inserido numa obra grandiosa, publicada pela Federação Espírita Brasileira, que é o Manual de Orientação aos Órgãos de Unificação. Nós sabemos que tem um outro manual importante, que é a Orientação aos Centros Espíritas. Nesse Manual de Orientação aos Órgãos de Unificação, nós vamos ver estes textos trabalhados e estudados. Nós também indicamos que os irmãos possam ter conhecimento desta obra, Manual de Orientação aos Órgãos de Unificação. Ali, verificar muitas informações, diretrizes importantes, que certamente facilitam as nossas ações. Pois bem, para esclarecer essas palavras-chave, foi extraído de diversas obras da própria doutrina
explicando essas palavras-chave. Então, olha que coisa interessante. Não se trata de uma mera pesquisa, mas de uma avaliação profunda. O esclarecimento dessas palavras-chave estão nas próprias obras da doutrina espírita. Por exemplo, quando se fala em respeitar a consciência, não, né? Nós podemos verificar o próprio Allan Kardec falando no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o assunto. No capítulo 13, no item 14, um pequeno trecho diz o seguinte, Allan Kardec: pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Veja bem, é Allan Kardec nos estimulando para compreender as atitudes dos nossos irmãos. E diz para nós ainda, Emmanuel, para confirmar o entendimento de respeitar as consciências, ele fala uma pequena frase interessante, publicada no livro Fonte Viva, no capítulo 6. O serviço da unificação em nossas fileiras, sendo urgente, mas não apressados, tem significado. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. E mais à frente ele continua. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno. Porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta da tua administração. Ou seja, Emmanuel está dizendo para nós, não nos preocupemos muito com a maneira dos nossos irmãos, nas suas ações, né? No momento certo, na sua condição, no seu tempo. Não há necessidade de nenhuma cobrança, porque a lei divina já está prevendo todas essas coisas. Porque a cada um de nós será dado alguma tarefa, alguma missão, e no nosso tempo nós procuramos cumpri-la. De certa forma, né, com mais esclarecimento, a gente dá mais atenção. Mas cada um tem o seu momento. E então, nós, prosseguindo, avaliando, analisando essas palavras-chave, vamos ver agora irmanar. Irmanar quer dizer tornarmos irmãos, né? Então, nós vamos observar Allan Kardec comentando isso na Revista Espírita, em março de 1883, num artigo cujo nome intitulado Falsos Irmãos e Amigos Inábeis. Diz Kardec: não se deve perder de vista que estamos, como já o dissemos, em momento de transição, e que nenhuma transição se opera sem conflito. Não se admirem, pois, de ver agitarem-se as paixões em jogo. Mas, mais à frente ali, pouco a pouco, tudo se extingue. A febre se acalma, os homens passam e as ideias novas ficam. Espíritas, elevai-vos pelo pensamento. Então, Kardec está nos chamando a atenção da importância, né, de sermos irmãos, de compreendermos uns aos outros. Encontramos numa obra muito bacana, que nos traz muitas informações e orientações, principalmente na área da mediunidade. No Invisível, de Leon Denis. Lá está escrito, né, na primeira parte, no capítulo 11. O Espiritismo amplia a noção de fraternidade. Demonstra por meio de fatos que ela não é unicamente um mero conceito, mas uma lei fundamental da natureza. Por sua origem, pelos destinos que lhes são traçados. Todas as almas são irmãs. Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Kardec nos diz:
de todos os que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Ou seja, temos que ser irmãos, né? Porque somos filhos do mesmo Pai, sem dúvida nenhuma. Então, nas nossas dificuldades de relacionamento, devemos lembrar sempre, né, de que nós somos irmãos e unidos nós seremos mais fortes. Uma outra palavra-chave: aproximar. Encontramos também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo uma explicação para essa palavra-chave, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9. Diz lá, Allan Kardec: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Segue Kardec falando sobre o mesmo assunto. Emmanuel, na obra Fonte Viva, no capítulo 49, esclarece mais para nós. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. Irmanados, né? Confraternizar. Outra palavra-chave. Aqui encontramos Emmanuel, nos trazendo aqui esclarecimento, né, de uma mensagem também titulada Unificação e publicada no Reformador de 1977. Em relação ao trabalho de unificação, adverte Emmanuel: trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no Brasil é prestar relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto à humanidade. Trabalhemos, pois, entrelaçando pensamentos e ações dentro dessas diretrizes superiores de confraternização substancial. A tarefa é complexa, bem o sabemos. O ministério exige lealdade e decisão. Todavia, sem o suor do servo fiel, a casa pereceria sem pão. Ainda a palavra-chave confraternizar. Encontramos aqui Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 768. Procurando a sociedade, que não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há, nesse sentido, algum providencial objetivo de ordem geral? Respondem os espíritos: o homem tem que progredir. Isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Ou seja, os espíritos superiores nos estimulando a vivermos em sociedade, confraternizando uns com os outros. Chegando aqui já praticamente no final da nossa tarefa, nós vamos analisar, refletir sobre um outro texto, ou uma outra palavra-chave, dentro dessa nossa proposta de entender a mensagem de Bezerra de Menezes, que é compreender. Allan Kardec, em instruções, fala para nós, em instruções ao movimento espírita, comenta essas palavras: que entre vós haja compreensão, encerram todo um sentimento. Devemos compreender
e procurarmos compreender, porque não queremos crer como cegos. O raciocínio é o facho luminoso que nos guia, mas o raciocínio de uma só pessoa pode transviar-se. Razão por quê? Quisemos nos reunir em sociedade, a fim de nos esclarecer mutuamente pelo concurso recíproco de nossas ideias e observações. Segue ainda Emmanuel também participando desse esclarecimento. Lá na obra Vinha de Luz, lá no capítulo 121, uma pequena frase de Emmanuel sobre esse assunto. O trabalho de unificação do movimento espírita necessita que todos exercitem a compreensão de uns para com os outros. Para isso, Emmanuel pondera: compreensão não se improvisa, é obra do tempo, colaboração, harmonia. E temos aqui também uma participação de André Luiz, numa pequena frase grandiosa, lá naquela obra Agenda Cristã, muito conhecida de nós outros, né? No capítulo 28, André Luiz assidera que precisamos compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Então, meus queridos irmãos, e queremos aqui deixar também uma saudação que nós não nos expressamos no início, aos nossos queridos irmãos, tarefeiros, diretores, presidentes das instituições, aqueles valorosos trabalhadores, aqueles coordenadores nas casas espíritas que se dedicam em prol do estudo, da divulgação, da prática da doutrina espírita, demonstrando a sua fidelidade à doutrina. Queremos saudar esses irmãos, os tarefeiros, companheiros nossos da Aliança Municipal Espírita, que nos receberam com tanto carinho, que têm contribuído tanto e nos dado a oportunidade de tanto aprendizado. Aos nossos irmãos também, lá da região dos Inconfidentes, Ouro Preto, Mariana, Itabirito, Santa Bárbara, enfim. E na região ali nós temos diversos distritos, inclusive a nossa irmã presidente da AME, a irmã Selma, é de uma cidade, de um distrito lá próximo de Ouro Preto, Cachoeiro do Campo. Temos diversas instituições lá naquela região. Queremos saudar esses irmãos, pela oportunidade que nos deu durante 3 anos que visitamos aquela região, encontrando com diversos líderes, lideranças, e nos encontramos lá em Ouro Preto, na instituição Evangelho de Cristo, que nos aceitaram com muito carinho, e dialogamos com eles por 3 anos. Fazíamos viagens mensais, até que nos conquistaram esses irmãos lá da região, e aceitaram a proposta do 10º CRE de fundar lá a Aliança Municipal Espírita de Ouro Preto. Queremos saudar esses irmãos, são irmãos valorosos, e deixar a eles, a todos, a nós mesmos, essa mensagem trazida aqui em rápidas pinceladas, porque é um trabalho que demandaria muitas horas para tratar em detalhes sobre esse assunto. Mas eu queria encerrar a nossa fala a respeito do assunto da importância. Como dissemos, foi Allan Kardec que criou, inventou, ou seja lá como for, o movimento espírita. E hoje o nosso movimento espírita é semelhante ao que Kardec fazia no seu tempo. E nós observamos já orientação do próprio Kardec a respeito da importância da nossa aproximação, lá no capítulo do Livro dos Médiuns, quando ele vai falar das sociedades espíritas,
pegamos um pequeno trecho, que é uma bandeira nossa, da AME de Belo Horizonte, né? Da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, que nós colocamos no rodapé do documento oficial da nossa AME-BH e achamos por bem colocar, né, um pequeno trecho para exatamente servir de estímulo da união e unificação dos espíritos. Diz lá Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 334, uma pequena frase. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar, desde já, o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Essa era a mensagem que nós gostaríamos de trazer nesse momento, porque daqui a alguns dias, né, no dia 29 deste mês de agosto, estaremos comemorando 192 anos de encarnação de Bezerra de Menezes, esse querido mentor entre nós, e nos deixou essa mensagem muito valiosa. Mas ele mesmo, reconhecendo que as suas ações não seria possível, né, ter um êxito pleno, ele se propôs a continuar no trabalho, está fazendo no plano espiritual. Imagina nós outros, né? Não queremos fechar a questão. Quem somos nós para dizer que daqui para adiante, no nosso movimento espírita, será uma maravilha? A mensagem não é essa, a mensagem é só de estímulo, para que nós estejamos na caminhada, na jornada, prosseguindo, porque é algo de maravilhoso em nossas vidas. Eu quero agradecer essa oportunidade aqui, né, de estarmos reunidos tratando de assunto tão relevante. Muito bom, viu? Foi muito bom. Nossa amiga Nájila, né? Obrigado, viu, Nájila? Um Retorno a material, palavra para você. é um material muito rico, né, seu Itamar? Em breve, com certeza, aí, nós poderemos estar aí nos reunindo presencialmente para estar realizando, né, um seminário, aí com um tempo maior para dialogar, para refletir, porque são questões importantes que a gente precisa levar hoje para as nossas instituições espíritas, inclusive para os nossos jovens, né, que estão iniciando aí a caminhada nas tarefas. É um tema que a gente precisa a todo momento estar retomando, né, nos nossos estudos, nos nossos diálogos. Senhor Itamar, chegou algumas questões, algumas perguntas aqui. Uma delas é uma curiosidade. Se o senhor sabe dizer para nós um número aproximado de quantas instituições espíritas nós temos no estado de Minas Gerais e na cidade de Belo Horizonte? Perfeitamente, irmã. Não é assim uma informação precisa, né, porque precisamos constantemente atualizar esses números, mas nós temos, como instituições adesas à AME-BH, aproximadamente umas 150, 160 casas espíritas. Mas outras que ainda não estão adesas, certamente atingem um número aproximadamente de 200 casas aqui em Belo Horizonte, né? Foi pensando nisto que um projeto foi realizado para a mudança do estatuto e transformar a nossa cidade com muitas casas espíritas em regionais, né? Então, a AME tem 4 regionais, né? A regional Nordeste, Noroeste, né? A Sudeste e a Centro-Sul. Essa regionalização é nossa, é diferente da regionalização da prefeitura, para facilitar exatamente o contato com estas casas, que são consideradas um número incrível, né? Para se ter uma ideia, muitas federativas hoje dos estados não atingem sequer a aproximação desse número. Então, é um trabalho gigantesco, sem dúvida, é um verdadeiro desafio, mas muito prazeroso para nós todos, né? E podemos dizer que em Minas Gerais,
Não tem um número muito preciso também, mas está em torno de 2.500 casas espíritas. Quer dizer, é também um verdadeiro desafio, né? Para a nossa querida União Espírita Mineira, que congrega lá o COFENG, né, que é um conselho federativo de toda Minas Gerais, que também regionalizou o Estado, né, em regiões que a gente chama de CRES, Conselhos Regionais. E nós temos em número de 28 conselhos. Nós estamos no 10º CRE. O nosso CRE é o número 10. Então, é desafio gigantesco, né? O movimento espírita tem sempre muito desafio. E deveremos, sem dúvida nenhuma, nos espelhar em Bezerra de Menezes, porque encontraremos, né, muito estímulo e coragem, com certeza. É um número impressionante, não é, seu Itamar? A área de estudos do Espiritismo, ela tem por hábito todo o trabalho que ela realiza junto às instituições espíritas aqui de Belo Horizonte, ela apresenta justamente, faz uma introdução sobre o movimento espírita federativo, né, sobre CRE, AME, dá acesso ao material como orientação ao centro espírita, apresenta os manuais orientativos, não só da nossa área de estudo, mas das outras áreas. E por incrível que pareça, seu Itamar, nós temos tarefeiros, coordenadores e às vezes até dirigentes de instituições espíritas que não conhecem o material que está disponível, né, tanto no site da Aliança, no site da União, no site da FEB, como não conhecem esse organograma de organização que existe dentro do movimento espírita de Minas Gerais, e eles ficam impressionados, né, com os números, com a organização, com a dedicação. É um número realmente que impressiona. Por isso que eu acho que seria importante que toda a área dentro da Aliança Municipal talvez divulgasse um pouquinho, né, nos seus trabalhos, né, de forma breve, o que é o movimento espírita, como funciona em Minas Gerais, porque esse conhecimento ele motiva também a participação do tarefeiro, né? Ele entende, nossa, é um trabalho tão bem feito, é um trabalho gigantesco, olha quanta dedicação, para entender a importância, né, de se levar a divulgação aí do espiritismo, não é? Muito bom. Exatamente, Nájila. Eu gostaria de fazer um pequeno adendo aqui, porque você chamou a atenção a um fato muito importante. Muitos amigos nossos, inclusive em lideranças, não têm muito conhecimento dessa organização de movimento que a gente chama de movimento federativo, né? Porque nós temos a Federação Espírita Brasileira em nível nacional, a União Espírita Mineira uma federativa estadual, e a nossa AMBH é federativa municipal. E se nós tivermos a oportunidade, né, de fazermos um seminário presencial, provavelmente para o ano que vem, né, com duração, poderia ficar um dia inteiro, minha amiga, olha, uma parte da manhã, um intervalo, uma confraternização, né, um lanchezinho reforçado, e a gente voltar à tarde para falar sobre isso. E isso é muito importante. Eu acredito que, se Deus nos permitisse, os amigos continuarem nesse entusiasmo, né, de trabalho no movimento espírita, nós poderemos fazer. Então, nós vamos esclarecer, gente, o que é FEB, né? O que é União Espírita Mineira. A nossa parte, por exemplo, aqui em Minas Gerais, enquanto no movimento federativo da FEB, nós tivemos lá um movimento chamado Pacto Áureo, né, que ampliou enormemente o movimento espírita no Brasil e criação de federativas estaduais que não existiam nessa época, né, por volta de 1949, 50. Nós vamos ver aqui, praticamente no mesmo tempo, um pouco mais, em Minas Gerais, o 3º Congresso Espírita Mineiro. Porque antigamente era União Espírita Mineira. Era praticamente impossível fazer um trabalho com 2.000 casas espíritas, naquela época, talvez 1.500 casas. Então, criou-se um congresso para tratar da estrutura do movimento federativo do Estado de Minas. Foi lá que foi criado o COFENG, os CRES,
Os conselhos estaduais, municipais, né? As AMES, foi lá que foi tudo definido. E isso é muito importante, Nájara, porque os conselhos federativos têm as suas ações, né? As AMES têm as suas ações. Então, por exemplo, é muito importante entender que uma AME ela tem como papel principal de fazer o primeiro contato com as casas. A entrada de instituições para o movimento espírita passa pela AME, mas hoje ainda as pessoas não entendem. E para você ver como é interessante, quando fundamos aqui o grupo Eurípides Bassanufo, aqui na região de Venda Nova, estava já há mais de 5 anos, né, na Casa Espírita lá de Albino Teixeira, e não tinha a menor noção disso. Fundamos a Casa Espírita e queríamos a autenticidade do trabalho. Então, pensamos, vamos fazer um contato com a Federação Espírita Brasileira, vamos fazer um contato com a União Espírita Mineira e vamos declarar que a nossa casa existe. Olha só. Porque não sabíamos sequer que existia a AME e o papel da AME. Agora, né? Hoje, o movimento federativo está harmonizado de tal forma que agora, para você ter uma ideia, recentemente, nós recebemos a adesão de uma casa espírita que fez a mesma coisa. Uhum. Olha só, nós fundamos Bassanufo em 1993. Agora, uma instituição recente foi fundada em 2022, fizeram a mesma coisa, procuraram a FEB. Nós queremos filiar a FEB porque nós queremos ser reconhecidos para a gente fazer um trabalho de confiança e tal. Então, o nosso movimento municipal precisa avançar um pouco mais para que as instituições possam, nesse intercâmbio, compreender estas coisas. Então, temos uma relação muito boa, né, com a União Espírita Mineira, em nível de CRE e de COFEG, que é interessante. Um dia desse, o nosso querido irmão, né, o presidente da Federação, da União Espírita Mineira, o Alisson, me fez um comunicado a respeito. O Itamar, atende esse grupo aí, porque é uma relação direta com a AME, e depois vocês nos informam. Então, nós estamos trabalhando alinhados, mas as instituições não sabem disso ainda não o suficiente. Sabem. Então, e não é só no estado de Minas, não, viu, seu Itamar? Às vezes o Brasil inteiro. Às vezes a gente recebe aqui, Nájila, você pode ajudar a gente aqui, por exemplo, no interior da Bahia? Fala assim, olha, você tem a sua federativa, procura se informar se na sua cidade não tem uma aliança municipal. As pessoas nunca ouviram falar. É isso. Agora, você imagina, por exemplo, a gente fazer um seminário com uma presença ali de, vamos dizer assim, 50% de representação das casas espíritas. Presidentes, coordenadores, uma plateia lá de umas 300, 400 pessoas. Eu estou sendo aqui muito otimista. Caramba, hoje a realidade não é nada dessa. A representação das instituições do movimento espírita, se chegar a 20%, está muito bom. Porque, em via de regra, a participação é muito mínima. E uma Mas questão se a gente reunir essas pessoas e trazer essas informações para eles, olha só que coisa bacana, né? Vamos ver se a gente consegue. O que impressiona, seu Itamar, que muitas vezes as dificuldades que a instituição espírita está passando internamente, se ela souber que existe, ou se ela entender que às vezes ela sabe que existe, mas ainda não entende que a Aliança Municipal Espírita existe justamente para auxiliar nos desafios internos da instituição, que ela não está sozinha, mas que ela tem um corpo de tarefeiros capacitados, experientes, né? Muitas vezes aí anos lidando com os mesmos desafios que a instituição está passando, entender que a gente está ali a postos para servir literalmente. Olha, imagina, né? Às vezes a instituição espírita vivendo situações que às vezes um simples contato com a área específica que ela precisa de auxílio, ela consegue, né, ter a sua demanda atendida ali. Então, a gente realmente tem que incentivar. É por isso que eu coloco
né, e trocar uma ideia aqui com o senhor, e essa é uma das questões. De que forma efetiva a instituição espírita poderia estar trabalhando esse tema de unificação junto aos seus tarefeiros, né? Que ações ela poderia ter dentro da instituição para levar a questão, o entendimento do que é unificação, do que é movimento espírita, do que é movimento espírita federativo, que ações a instituição espírita pode ter? Olha, Nájila, isso é fundamental, é importante. Geralmente, muitas casas não tratam desse assunto, focando nas ações básicas da casa espírita. Né? Porque se não tiver as ações básicas, não é uma instituição espírita. Carente, inclusive, às vezes, de alguma orientação, e eles ficam assim, meio assim, indecisos, porque não sabem, não têm a informação. Então, você imagine bem, algumas casas espíritas, a gente já sabe, nos seus ciclos de estudos, inserem essas informações de movimento espírita. Atualmente, nós temos diversas cartilhas, além dos manuais da FEB, que orientação ao centro espírita, orientação ao movimento espírita, diversas cartilhas. Nós mesmos, né, Nájila, divulgamos recentemente algumas delas a respeito de estudos, a respeito de expositores, a respeito de assistência social. Não vou ficar citando aqui, que são muitas. E todas essas cartilhas estão lá no nosso site. São cartilhas nossas, mas encontramos tantas outras lá no site da União Espírita Mineira. E é incrível, muitos dirigentes de casas espíritas não sabem nem sobre essas cartilhas. E, às vezes, eles se perdem porque ficam sem saber onde procurar. E, além disso, nós temos lá na Federação Espírita Brasileira, nossa, mãe do céu, quantas coisas. E até obras, né? As obras, por exemplo, que são verdadeiros manuais de estudos do ESD, né, do Evangelho, está tudo à disposição no site da FEB, para download gratuito. Gratuito. Mas é interessante que essas informações são tão básicas, mas elas não atingiram ainda. Mas nós estamos trabalhando nisso, né, Nájila? De forma permanente. De forma permanente. Nós chegaremos lá e, certamente, eu tenho sempre dito, né? Nós todos sabemos que, se na nossa competência não conseguimos atender os irmãos naquela demanda, ora, nós temos grupos de estudos avançados lá na União Espírita Mineira, na FEB. Nós não deixaremos nossos irmãos sem respostas. Sem dúvida, nós não deixaremos. E isso é muito importante que você falou agora, nesse momento, né? Com certeza. Inclusive, né, informar os nossos irmãos que tem um material novo, né? Me parece deve ter 3, 4 anos, que é a cartilha do movimento espírita. Sim, né? É uma cartilha muito bem feita, disponível no site da União Espírita Mineira, tem um material de divulgação, tem slides disponíveis, a própria cartilha para ser impressa, muito objetivo, com todos esses conceitos que o senhor trouxe para nós. Exatamente, Nájila. Essa cartilha, nós, inclusive, participamos de pesquisas lá no COFENG, né, como tarefa do 10º CRE, acompanhamos o segmento de estudo, que a União lá no COFENG tem um grupo chamado GT, né, grupo de trabalho, que atuaram bastante nessa cartilha. É uma maravilha, né? Então, nós estamos aí nos disponibilizando, né? E qualquer outra dúvida, né, senhor Itamar, é só entrar em contato conosco através aí do nosso site da AMBH. Sim, lá nós temos, inclusive, o e-mail, né, de contato, tudo. E como dizem os nossos amigos, estamos na luta, né, na caminhada, na jornada. E a gente... É muito trabalho. A gente vai prosseguir, sem dúvida nenhuma, né? Porque Bezerra de Menezes nos estimula sempre. Sempre. Nós temos mais 2 questões, senhor Itamar, para poder encerrar, né, a nossa live de hoje, nesse domingo aí tão bonito. Uma outra questão que a turminha trouxe para nós é qual seria, atualmente, o maior desafio para a unificação do movimento espírita, atualmente?
Ô, Nájila, essa também é uma pergunta importante. Eu não diria assim, infelizmente, porque quando a gente fala infelizmente, a gente tem uma tendência de pejoratismo, né? Mas os espíritas são seres humanos, que ainda continua, basicamente, com a mesma característica daqueles que iniciaram o movimento no Brasil. É aquela questão de ideologia, ideias próprias, não querer abrir mão da sua ideia para analisar a ideia do outro, que foram os grandes desafios lá no início, né, que Bezerra trabalhou tanto, e que até hoje ainda existe. Talvez de forma mais moderada, né, porque ao longo do tempo, muitos conhecimentos, muitos debates, muitos assuntos tratados a respeito disso, mas não há dúvida nenhuma de que o nosso foco é ter o conhecimento do Evangelho nas bases doutrinárias e conhecer a doutrina conforme propósito do Cristo. Esta é a nossa saída. É o que Bezerra sempre falou e continua falando até hoje. Nesse campo, embora as divergências, porque nós vimos a necessidade da tolerância, da benevolência, da compreensão, né? Nós teremos sempre a base e cuja fidelidade nossa em relação à doutrina e ao Evangelho de Jesus, nós vamos superando, né? Não vamos fazer do movimento espírita ainda um movimento tão harmonioso, porque somos seres humanos ainda, né? E continuamos resistente, persistente, né? No orgulho, na vaidade e no egoísmo. Mas a saída é esta, é foco na fidelidade da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Mesmo nas divergências, nas discussões, nas defesas ferrenhas do nosso ponto de vista, nós vamos caminhar sem dúvida nenhuma. Porque observamos, né? O Espiritismo tem uma missão de unir os homens e dar a eles o conhecimento na evolução para que nos tornemos melhores. Esse é o propósito. E certamente não devemos perder esse rumo e chegaremos cada vez mais em resultados positivos. Muito bom. Outra questão aqui, Sr. Itamar, inclusive, eu achei uma questão muito importante, que é colocada aqui, um conceito diferente de unificação do movimento espírita. O senhor trouxe para nós até dentro do trabalho que o senhor colocou. Nos dias de hoje, a concepção básica sobre esse tema é que a unificação começa pela convivência fraternal. O senhor pode trazer para nós o que significaria essa convivência fraternal? Sem dúvida nenhuma, Nájila, não devemos esquecer a proposta de Jesus, né? Não devemos esquecer. Porque Jesus esclarece a lei divina recebida por Moisés e, para facilitar o entendimento, reduz em 2 mandamentos, que é a base de toda a lei, e que Jesus viveu aqui para falar e explicar sobre isto. É amar a Deus e amar o próximo. São 2 mandamentozinhos que Jesus resumiu para facilitar nosso entendimento e a nossa vivência uns com os outros. Reconhecer no próximo o irmão que somos dele. Então, para facilitar mais ainda, Jesus ainda disse, olha, eu vou reduzir para 1 mandamento. E este sou eu que vos dou, que vos ameis uns aos outros, não do jeito que vocês querem, mas do jeito que eu vos tenho amado. E olha só, 1 mandamento que é o nosso maior desafio, porque ver no outro nós mesmos é o nosso grande desafio. Então, para estarmos unidos, para nos confraternizar, para somar esforços, se não seguirmos esse caminho, não vamos ter êxito. Então, essa união, né, entre nós é a base evangélica de Jesus. Tem uma parábola lá que ele fala, que é considerado às vezes como parábola, a questão do feixe de varas, né? Uma vara se quebra fácil, mas o feixe,
Então, é necessário estarmos unidos, porque a força de cada um de nós está na união. Então, Bezerra de Menezes se baseia nesse propósito. Porque se não conseguirmos isto, como vamos unificar? Porque a unificação está em torno das pessoas e das instituições ficarem no foco da doutrina espírita, o espiritismo, que deve ser visto como uma proposta do Cristo. Então, esta é a ideia que nós tivemos na pesquisa, no estudo que nós trouxemos, para compreender a proposta de Bezerra de Menezes, né? A união, a confraternização, é irmanar. Nós temos que nos considerar irmãos, né? E temos que estarmos unidos como um feixe de vara. Certamente assim, nós acrescentaremos muitos benefícios para nós como pessoas, para as nossas instituições e para o movimento espírita. Né? Convenhamos, né? É o Consolador prometido. É tudo. É tudo. Seu Itamar, foi muito bom estar com o senhor aqui nessa manhã de domingo, né? Último domingo do mês de agosto. É um trabalho, de fato, muito rico e que vale a pena realmente. Nós investimos aí na proposta de estar realizando um seminário presencial em 2024, inclusive dando a possibilidade dos nossos irmãos, coordenadores, tarefeiros, dirigentes de instituições, trazerem questões, né, para que a gente possa dialogar aí nos desafios que nós temos e ter uma compreensão maior, mais aprofundada do que de fato é unificação, que as pessoas ainda confundem unificação com uniformização, achando que é a imposição de ideias, e não é, na realidade é o oposto. É justamente o que o senhor trouxe, é trabalharmos juntos, é essa convivência fraternal baseada, né, no amor, na admiração, na gratidão, no respeito. Então, assim, de fato, vamos investir, né, nesse projeto, porque vai valer muito a pena. Nós já estamos aí, né, nos finalmente. Aí eu gostaria que o senhor deixasse para nós as palavras finais, né, agradecendo mais uma vez em nome da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, em nome da área de estudo do Espiritismo e em nome de uma tarefeira, né? Eu, como tarefeira, me represento aqui como tarefeira espírita, como coordenadora de atividade de instituições espíritas, porque, de fato, foi um trabalho, assim, muito bom, foi excelente. Muito bem, querida irmã Nájila. É bem oportuno essas últimas palavras aqui, rapidinho, o nosso tempo já chegou. É que esta é uma proposta que nós levamos ao nível do 10º CRE. E poderíamos até dizer que se alguma instituição se interessasse diretamente pelo assunto, nós podemos fazer dessa apresentação um programa a atender, né, as solicitações das casas e levar a própria casa espírita que nos aceitarem, nos acolherem, e fazer lá na própria casa espírita uma apresentação mais completa, né? Pode ser um encontro de confraternização, de um momento importante para a própria instituição. Então, deixamos aqui essa proposta, né? Eu acredito que você, a Maria Helena, a Carol e a nossa irmã Ivamar e outras companheiras lá da área de estudo concordarem e transformarem essa proposta como um trabalho a ser exercido nas próprias instituições. E uma casa que nos solicitar, por exemplo, nós podemos sugerir à casa que convide outras casas e fazer uma confraternização, porque esse assunto é fundamental para todos nós. Imaginemos que o movimento espírita ele é constituído das instituições. Se elas não existissem, também não existiria movimento espírita, com certeza. Então, a instituição é a base e a mais importante de todas no nosso movimento espírita. Então, nós poderíamos considerar, se vocês concordarem, eu acredito que concordem, como sendo uma proposta de trabalho da área de estudo do Espiritismo, da AME-BH e do 10º CRE também.
E será uma honra e uma grande alegria da gente poder atender, porque a nossa equipe tem a competência para isso. Você, a Maria Helena, a nossa irmã Carol e a Ivamar e os outros companheiros, todos têm a competência para levar essa proposta à Casa Espírita, né? Com Porque certeza, o com trabalho certeza. pode ser adaptado, inclusive, para cada casa, de forma que atenda a demanda que nos solicita. Então, fica aqui, né, a minha gratidão a todos, né, o A agradecimento. disponibilidade, né, seu Itamar? A área de Isso, estudo se coloca não é? disponível para poder esclarecer qualquer dúvida e auxiliar, inclusive, no planejamento do evento. Essa Isso, ideia, né, ela pode ser isso, muito boa. Por que não isso, convidar, né, não instituições é? espíritas irmãs próximas da mesma região e realizar o encontro, um café da manhã num domingo mesmo, né? E Isso. sentar e falar. Muito bom. Pois Com é, certeza. Nádia, nós podemos iniciar, inclusive, levando essa proposta, esse trabalho, nas casas espíritas, nossas casas, que nós somos os próprios tarefeiros das casas que nós estamos lá. É Ótimo, uma muito bom. proposta que eu sugeria como sendo um trabalho permanente. Aham. Com tantas casas espíritas, você imagina, né? É um desafio grandioso e muito prazeroso. Então, fica aqui o meu agradecimento a você, a Maria Helena, a equipe da área de estudo, que eu me sinto muito feliz de ter assim, uma equipe tão boa, trabalhando, dedicando e levando essa proposta, né? Que é a presença Nós, não, da ONB. nós é que agradecemos, nós é que Muito agradecemos obrigado. a oportunidade do trabalho, viu, seu Itamar? Aí eu gostaria, né, de deixar aqui aos nossos irmãos o site da Aliança Municipal Espírita. No site nós temos ali os e-mails de todas as áreas de trabalho. Basta Isso. colocar lá no Google ame.bh que aparece automaticamente lá o nosso site, Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Lá nós temos todos os e-mails institucionais de cada área, inclusive o e-mail institucional da própria diretoria. Nós estamos aqui, né, à disposição para estar auxiliando no que for possível. Vamos desenvolver, amadurecer essa ideia de iniciar esse trabalho, que sim é permanente, como todo trabalho de implementação e implantação de grupos de estudos, como todo trabalho de capacitação de evangelizadores, é importante também levar esse tema, que é um tema histórico, faz parte da nossa história, entender o que é movimento espírita, entender o que é movimento espírita federativo. É importante para que a gente se mantenha sempre motivado a continuar aí as nossas tarefas, apesar dos desafios que vão surgindo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Sr. Itamar. Nós vamos encerrar, né, a nossa atividade, desejando a todos um domingo abençoado, nos colocando sempre à disposição. Qualquer dúvida, basta entrar em contato conosco. E vamos encerrar com uma prece. Essa prece está no livro Coragem, uma prece de Emmanuel, né, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é uma prece de agradecimento, porque é isso, agradecer pela oportunidade que temos do trabalho, agradecer pela oportunidade que temos de ter esse alimento espiritual, esse alimento vivo, que é o conhecimento do Evangelho do Cristo, conhecimento dessa doutrina espírita maravilhosa, que de fato é vida para nós. Agradecemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades por nós mesmos. Agradecemos, Senhor, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração. Agradecemos, Jesus, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir. E agradecemos, Senhor Jesus, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Agradecemos, Jesus, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros. Agradecemos, Senhor Jesus, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual nossas vidas
se alimentam em permuta constante. Agradecemos, Senhor Jesus, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz, de que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Muito obrigado, meus amigos, obrigado, irmãos, família, ame. Tenham um domingo abençoado. Fiquem com Deus. Um grande abraço.